Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a casa, a luz divina, pela oportunidade de estudo e aprendizagem. Hoje, estudaremos os capítulos 47 e 48 do livro Nosso Lar, tendo como subtítulo Os receios da reencarnação. Dona Laura está se preparando para reencarnar. Vamos acompanhar seus planos para quando estiver na Terra. Veremos também as preocupações em não falhar na nova experiência na carne. Espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço ao seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos serão belo estímulo, sempre à retaguarda. Devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de suma importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Não se deixe levar por especulações, interrompeu o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina, em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Dona Laura, como espírito lúcido que é, sabe das dificuldades que vai encontrar ao reencarnar. Sabe que vem com uma missão, mas que quando chegamos aqui, não é nada fácil. Temos o véu do esquecimento, as tentações materiais, o livre-arbítrio. Então, essas palavras do ministro foram uma injeção de ânimo para ela. E, claro, mais uma lição e um estímulo para todos nós. Ele disse 5 coisas muito importantes. Vamos ver. A primeira, ter confiança na proteção divina. Deus é bom o tempo todo. Ama e cuida de cada um de nós. Quer o nosso bem e o nosso progresso como espíritos. Então, temos que simplesmente confiar nele, confiar nos seus desígnios e na sua proteção. Segunda coisa que ele disse, ter confiança em nós mesmos. Temos que acreditar no nosso potencial. Se errarmos, faz parte do nosso processo evolutivo. Não podemos permitir que nossos erros nos paralisem. Como diz a letra da famosa música, um homem de bem não fica no chão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Terceira coisa, mentalizar as probabilidades de êxito. Nós já vimos que os nossos pensamentos regem a nossa vida. Se vibrarmos derrota, seremos derrotados. Então, temos que manter uma atitude mental positiva. Quarta coisa, confiar nos amigos espirituais. Todos nós temos sempre amigos espirituais ao nosso lado, que nos ajudam, nos inspiram
e nos sustentam nos momentos difíceis. A gente nunca pode esquecer disso e sempre procurar entrar em sintonia com eles, pedindo auxílio e proteção. E a quinta e última coisa, a glória de ser útil, a alegria de ser útil. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 11, o Espírito Adolfo diz que a beneficência nos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração. Então, que a gente não desperdice nenhuma oportunidade de ser útil. Neste capítulo, falamos sobre esse processo de reencarnação. E achei um texto publicado no livro A Reencarnação através dos Séculos. Esse texto foi atribuído a Vitor Hugo, mas também já apareceu com outros autores. Mas, de qualquer forma, é um texto muito bonito, que fala de uma forma poética a respeito das chegadas e partidas entre os mundos material e espiritual. Quando observamos da praia o veleiro a afastar-se, navegando o mar adentro, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Certamente não. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Apenas não o podemos ver mais. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes a afirmar, lá vem o veleiro, assim é a morte. Um dia, partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro, partimos daqui para o mundo espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. E ainda no capítulo 47, Dona Laura, que também vai reencarnar e está preocupada se vai conseguir aproveitar bem a nova oportunidade aqui na Terra, e no final deste capítulo, Dona Laura convidou André Luiz para uma reunião na casa dela. Neste encontro, o marido Ricardo, que já está encarnado, deve aparecer em uma espécie de desdobramento. Como já vimos no capítulo 33, quando André Luiz ficou com medo dos fantasmas, lembram? Espíritos encarnados, sempre ligados a um corpo físico pelo cordão fluídico, visitam o plano espiritual e lá podem trabalhar, ajudar e aprender. Aqui neste caso, o espírito de Ricardo, marido de Dona Laura, foi chamado para participar desta reunião familiar. A respeito das evocações de pessoas vivas, o Livro dos Médiuns nos traz informações interessantes, no capítulo 2, item 284. Kardec e a espiritualidade explicam que a encarnação do espírito não é um obstáculo para sua evocação, e que em seus momentos de liberdade, ou seja, dormindo ou cochilando, ele pode ser evocado ou se manifestar por conta própria. A condição mais comum de desdobramento do espírito é durante o sono, e é claro que num ambiente tranquilo, silencioso. O corpo repousa mais facilmente, proporcionando assim maior desprendimento do espírito. E na fase infantil,
o corpo não exige do espírito toda essa interação inteligente, e assim fica mais fácil seu distanciamento. Na Revista Espírita de fevereiro de 1865, diz que durante o período da infância, no berço, a ação do espírito sobre a matéria é pouco sensível. Assim, os guias espirituais aproveitam esses instantes para prepará-lo e encorajá-lo em suas boas resoluções, das quais sua alma está impregnada. E o espírito protetor continua dizendo: estudai a fisionomia da criancinha que dorme. Muitas vezes parece estar sorrindo aos anjos, mas são os espíritos que o cercam e o devem guiar. Veja esse pequenino acordado. Ele olha fixamente, parecendo reconhecer seres amigos e rostos amados. Esses espíritos, mais tarde, darão boas instruções durante o sono e boas inspirações em estado de vigília. E o espírito finaliza dizendo: daí podeis ver que todos possuem, pelo menos em semente, o dom da mediunidade. É comum ouvir que os espíritas gostam de sofrer. Tem pessoas que veem no espiritismo uma valorização do sofrimento, e não é assim. Não é que nós espíritas gostamos de sofrer. Ninguém gosta. Apenas acreditamos na reencarnação e nas leis de causa e efeito. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a finalidade da reencarnação? E a resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sabemos que é através da dor que o espírito se depura, mas temos que explicar que não é o sofrimento em si que depura o espírito. Na verdade, não é a nossa dor que paga as nossas faltas. A única função da dor é nos indicar que há um ajuste a se fazer. Por mais sofrimento que alguém tenha, se a pessoa não entender que ela precisa mudar suas atitudes, vai continuar sofrendo. Que se esse ajuste não for feito como sempre falamos, se a nossa reforma interior não foi feita, podemos sofrer por séculos e séculos, que não vai adiantar nada. E se ele também pede que a gratidão e o entendimento ficassem vivos no seu espírito, e que ele quer dizer com isso é sobre a forma como nós encaramos a dor. Como está no livro O Céu e o Inferno, as provas e expiações são educadoras de nosso aperfeiçoamento espiritual. Algumas vezes com sofrimentos, outras com alegria e resignação. Mas lembre-se de que a fé e a esperança são aliados fundamentais para a evolução do espírito. Obrigada pela atenção e uma boa reunião.